primeira série? E aí, como que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. E vamos lá para mais uma aula de matemática. Bom, pessoal, hoje nós vamos iniciar o primeiro capítulo da nossa apostila, né? A gente começou aí ao contrário, né? Eu iniciei pelo segundo capítulo, que foi função quadrática, né? E deixei o primeiro capítulo lá, que é a parte de sequências, de progressão aritmética. Então agora a gente vai voltar para o capítulo 1 da apostila para a gente dar início a essa parte de sequências, tá? Então, pessoal, só para vocês entenderem um pouquinho, né, eu vou comentar por que eu fiz essa troca, primeiramente, tá? No nosso terceiro trimestre, depois, a gente já entra com a segunda parte de sequência, que é a progressão geométrica, tá? Então, assim, eu acabei fazendo essa inversão para ficar mais fácil de vocês lembrarem, né, da diferença entre uma e outra, tá? Para não misturar. E aí a gente ter aí uma forma mais didática, né, de estar trabalhando essa parte de sequências, tudo bem? Então, nós vamos iniciar aí com a progressão aritmética, mais conhecida como PA, tá? Vocês vão ver muito esse termo, PA. O que é uma progressão aritmética, ou uma também chamada PA? PA nada mais é do que uma sequência numérica, tá? Nós, em si, já conhecemos diversas sequências numéricas. Vamos pensar lá nas sequências assim, mais simples que nós teríamos. Temos a sequência de 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim infinitamente, que é a sequência dos números pares. Temos a sequência 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim sucessivamente, que seria a sequência dos números ímpares, certo? Temos a sequência 0, 1, 4, 9, 16, 25, que seria a sequência de quem? Dos números quadrados perfeitos, daqueles que temos as raízes exatas. Então, assim, a gente já conhece diversas sequências, tá? Então, pessoal, só iniciando, né, nós temos um início de conversa, né, na página 4 e 5, que trabalha ali com um pouquinho de sequências. Até na página 5, ele traz a ideia das notas musicais, né, que também é uma ideia de sequência, não uma sequência numérica, mas não deixa de ser uma sequência, né? Na página 6 e 7 também traz outras formas de sequência, assim como na página 8 e 9, então são diversos exemplos, mas vamos aí adiantar um pouquinho nessa parte, e na página 11 nós temos alguns exercícios. Então, só para a gente relembrar, né, algumas sequências, vamos resolver juntos essa questão número 1 das atividades na página 11, tá? Bem rápido. Gostaria que vocês já fossem acompanhando também, fazendo na apostila de vocês. Beleza, pessoal? Então, identifique o padrão de formação das sequências e escreva os próximos termos. Então, na letra A nós temos 20, 17, 14, 11. Então, de 20 para 17, de 17 para 14, de 14 para 11. O que a gente percebe? Que está sendo subtraído 3 unidades de cada número. Então, parou no 11. Quem seria o próximo termo? 11 menos 3, 8. Depois do 8, 5. Né? Então, que padrão que eu tenho nisso? Subtraindo de 3 em 3. Beleza? Letra B, 1, 4, 9, 16, 25. O que nós temos aí? Essa sequência eu falei para vocês no início. A sequência dos números quadrados perfeitos, que nós temos as raízes exatas. Raiz de 1, 1. Raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. Parou no 25. Quem que seria o próximo? 36, né? Que é a raiz de 6. Quem que seria o próximo? 49, que é a raiz de 7. Letra C, 0, 4, 16, 36, 64, 100. O que nós temos aí de informação se a gente for pensar? 0, 4, 16. Se a gente for pensar 0, tá?
começou ali no 0. 4 em número par, né, também. 16 também número par. 36 também é par. 64 também é par. 100 também é par. Mas esses números pares, o que será que aconteceram com eles? Se eu for pensar, são números pares elevado ao quadrado. 0 ao quadrado, 0. 2 ao quadrado, 4. Né? Por isso que a questão ali, eu tenho o número 4. Daí depois do 4, 6. 6 ao quadrado, 36. Por isso que nós temos o 36. Depois o 8. 8 ao quadrado, 64. Então, são os números pares elevados ao quadrado. Então, depois do 100, que seria o 10 ao quadrado, depois do 10 vem o 12. 12 ao quadrado, 144. Depois do 12 vem quem? O 14. 14 ao quadrado, 196. São sequências numéricas. Então, sequências numéricas sempre seguem um determinado padrão. Beleza, pessoal? E a última lá, só para a gente finalizar, né? 1, 2, 4, 8, 16. O que será que está acontecendo com esses números? De 1 para 2, 2 para 4, 4 para 8, 8 para 16. Está sendo o quê? O dobro. Está sendo multiplicado por 2. Cada um dos termos, né? Então, depois do 16, 16 vezes 2 viria o 32. 32 vezes 2 viria o 64, tá? Então, aqui eu iniciei só para vocês terem uma noção do que é uma sequência numérica, porque uma progressão aritmética e uma PA nada mais é do que uma sequência numérica que segue um determinado padrão, beleza? Então, vamos para o que nos interessa. Página 13, pessoal. Gostaria que vocês me acompanhassem na página 13, certo? Então, página 13, vamos dar o início da nossa conversa da progressão aritmética, também conhecida como PA, tá? Bom, então aqui nós temos o nosso início de conversa com um exemplo inclusive que eu gosto muito, que é a natação. Não sei se alguns sabiam, mas eu adoro nadar. Até agora parei de fazer a natação, né? Mas pretendo voltar. Eu parei por falta de tempo também, né? De correria aí durante o ano passado e o início desse ano. Mas assim que as coisas se retornem ao normal, o meu objetivo é voltar para o que eu gosto de fazer, que é nadar. Então, gente, vamos lá. Acompanhe a seguir uma situação que representa uma PA. Até no início, olha, eu não li para vocês, mas gostaria também que vocês já dessem uma grifadinha aí na apostila de vocês. Nesse tópico, vamos estudar detalhadamente um tipo de sequência que tem como característica a diferença sempre constante entre um termo e o seu antecessor. Então, aqui ele já está dando o início de conversa do que é uma PA. PA é uma sequência numérica que segue esse padrão. Que padrão que é essa? Que é a diferença sempre constante de um termo ao seu antecessor, tá? Então, primeiro exemplo. Um nadador planejou seus treinos para os próximos 30 dias da seguinte forma. No primeiro dia, então, vamos anotar aqui já tirando as informações, né? No primeiro dia, nadará 45 vezes o comprimento da piscina. E a cada dia, 6 piscinas a mais do que no dia anterior. Então, quer dizer que no segundo dia, quanto que ele vai nadar? 45 vezes, que é o inicial, mais 6 vezes. No terceiro dia, ele vai nadar o que ele já nadou aqui, que no caso é os 45 mais 6, que daria 51 vezes o comprimento da piscina, né? 51 vezes mais 6, que daria aqui 57 vezes. E assim sucessivamente. Então, de um dia para o outro, ele vai aumentando de 6 em 6, tá? Não do início, né? Porque senão ele sempre vai nadar 51 piscinas, mas sempre de um dia para o outro. Ele inicia com 45, daí no segundo
ele aumenta 6, nadando assim 51 vezes o comprimento. No terceiro dia, as 51 que ele nadou já no dia anterior, mais 6, beleza? Então, letra A. Para descobrir quantas piscinas ele nadará no terceiro dia, o que será necessário fazer? E para o quarto dia? Bom, a gente pode seguir esses esquemas, né? No terceiro dia aqui, a gente já saberia, né, que seria 57 vezes, né? E no quarto dia eu teria que pegar as 57 piscinas e adicionar mais as 6 vezes que ele nadaria mais, certo? Então, se a gente fosse pensar para responder essa pergunta, né? Poderia até a gente formar esse esqueminha, porque ele não está perguntando quantas piscinas, ele pergunta o que a gente deveria fazer, né? Então, eu posso ir fazendo a soma sucessiva dessas piscinas a mais de dia a dia, certo? Letra B. Para descobrir quantas piscinas ele nadará no oitavo dia, quantas vezes devemos somar a quantidade de 6 piscinas? Então, ó, para a gente descobrir isso, vamos pegar esse esquema prático que eu montei aqui no quadro. Primeiro dia ele nadou 45 vezes. No segundo dia, ó, ele nadou uma piscina a mais, que foi as 6. Aqui, ó, no terceiro dia, eu só vou representar aqui de uma forma diferente para vocês entenderem. Seria as 45 somado de mais 6 e mais 6, né? Porque eu vou acrescentar 2 vezes esses 6. No quarto dia, seria as 45 mais 6 que ele já nadou aqui, mais 6 que ele vai nadar mais nesse dia. Então, o que a gente consegue perceber? Que no segundo dia vai ser uma vez essas 6 piscinas. No terceiro dia vai ser 2 vezes os 6. No quarto dia vai ser 3 vezes os 6. Então, isso eu concluo que no quinto dia vai ser quantas vezes os 6? 4 vezes, né? No sexto dia vão ser 5 vezes. E assim por diante, está aumentando de uma a mais. Então, a pergunta é, para descobrir quantas piscinas ele nadará no oitavo dia, se no quarto dia é 3 vezes a mais, no oitavo dia vai ser quantas vezes a mais? 7 vezes a mais, né? Porque com referência ao dia, né, a colocação do dia, ele diminui uma. Então, seriam 7 vezes, tá? Letra C. O que é possível afirmar a respeito da quantidade de vezes que deveremos somar 6 piscinas para encontrar o total de piscinas de um dia N qualquer? Então, foi o que a gente fez aqui, né? Como será que eu consigo pensar, né? Que relação que a gente consegue pensar para descobrir quantas piscinas ele deve nadar em um dia N? Então, aqui, né, quando ele perguntou no oitavo dia, foram 7 vezes. Quando ele perguntou aqui no quarto dia, foram 3 vezes a mais. Quer dizer que com relação ao dia N, eu estou diminuindo uma vez o número de vezes de 6 piscinas. Então, quer dizer que se for no N dia, vai ser N dias menos 1. Como foi aqui, né? O oitavo dia diminui 1 para dar 7 vezes, ou seja, o nosso N menos 1. E aí, na letra D, usando a ideia do item C, monte uma tabela até o oitavo dia e calcule o total de piscinas que ele nadará no 19º dia e no 30º dia. Bom, a gente não vai montar essa tabela, mas só para a gente entender como que a gente poderia fazer esse cálculo, né, para descobrir quantas piscinas ele vai nadar no 19º dia e no 30º dia. Então, observe que, né, nós já descobrimos que para ver quantas vezes esse 6 vai ser multiplicado, basta a gente pegar o número do dia e diminuir 1, não é isso? Então, aqui, ó, se é no 19º dia, 19º, então vai ser 19 menos 1.
19 menos 1 vai ser 18 vezes as 6 piscinas que ele vai nadar, mais as 45 vezes iniciais. Então, seria 45 vezes, 45 piscinas, que já foi do primeiro dia, que ele nadou, certo? Mais as 18 piscinas multiplicadas por 6. Lembrando, como que eu faço esse cálculo? Posso somar 45 com 18 primeiro? Não, Primeiro a multiplicação, depois a soma, tá? 18 vezes 6 somado de 45, que dariam 153 piscinas no 19º dia. E no 30º a mesma coisa, 30º, 30 menos 1, que daria 29 vezes as 6 piscinas a mais que ele vai aumentar. Então, seria 45 mais 29 vezes as 6 piscinas que ele está aumentando, o que daria aqui um total de piscinas de 219 piscinas. Então, pessoal, isso daqui é um exemplo de uma progressão aritmética. Uma progressão aritmética, uma sequência de PA, sempre vai ter um termo inicial. Nessa nossa situação, problema, o termo inicial seriam as 45 piscinas que ele nada desde o primeiro dia, tá? Também eu vou ter uma quantidade de elementos. Nesse nosso caso, a quantidade de elementos era o número de dias que ele estava, fazendo essa natação. E também sempre vamos ter uma razão. O que é uma razão? A razão é de quanto em quanto que ele está aumentando. Nesse nosso caso, está aumentando o número de piscinas, que é de 6 em 6, Porque cada dia aumenta de 6 em 6, tá? Então, já grifem aí na apostila de vocês, denomina-se progressão aritmética, ou seja, PA, qualquer sequência numérica na qual a diferença entre cada termo e o seu anterior é constante. Por que isso daqui, gente? Essa ideia aqui é uma PA. O nosso primeiro termo era 45, certo? Que era do primeiro dia. O segundo termo, 51. O terceiro termo, daria aqui 56. 57. 51 mais 6, 57. E assim por diante. Observe que isso daqui é uma PA, por quê? Porque a diferença entre um termo e o seu anterior sempre é constante, ó. Por quê? 57 menos 51 não dá 6? 51 menos 45 não dá 6? Sim, então esse 6 é a razão. A diferença entre um termo e o seu anterior sempre tem que ser igual. Beleza, pessoal? Então, isso é uma progressão aritmética. Temos aqui mais alguns exemplos de progressão aritmética, denotados na apostila. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 também é uma PA, porque se eu for fazer a diferença de um termo para o outro, ó, pessoal, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, ó, a diferença é constante. 5 menos 4, 1. 4 menos 3, 1. 3 menos 2, 1. 2 menos 1, 1. 1 menos 0, 1. Beleza? A outra, 2,3, 1,6, 0,9, 0,2, menos 0,5, menos 1,2. Também uma PA constante, se a gente for fazer a diferença de um termo para o outro, 0,2 para 0,9, quanto que vai dar? 0,7. 0,9 para 1,6, 0,7, beleza? E aí, na página 14, nós temos, as diferenças entre PAs. Então, nós vamos ter aí progressões aritméticas, PA, sequências crescentes, temos sequências decrescentes, temos sequências constantes, qual que vai ser, também sequências finitas, sequências infinitas, tá? Finitas quando tem começo e fim, infinitas quando, não tem fim, é infinito. Então, primeiro exemplo ali, ó,
primeira PA, 45, 51, 57, 63 até 219. É uma PA o quê? Crescente e finita de razão 6, que é a nossa aqui, né? Por que ela é crescente? Porque de 45 para 51, de 51 para 57, ele vai crescendo. Então, ela é uma sequência crescente. E a razão é 6. Para mim achar a razão, basta fazer o quê? A diferença de qualquer termo, pode ser qualquer termo, pelo seu anterior, beleza? A segunda, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é uma sequência o quê? Infinita, por causa dos meus 3 pontinhos, de razão 1. E também é uma sequência o quê? Crescente, porque está aumentando os termos. A segunda, a terceira lá, 2,3, né? 1,6, 0,9, 0,2 e assim por diante. É uma PA o quê? Decrescente. Por que decrescente? Porque está diminuindo os seus termos. E a razão é menos 0,7. Então, uma coisa bem importante, razão pode ser negativa, tá? Por que é negativa? Porque a razão é sempre dada por um termo menos o seu anterior, tá? Então, se a gente for fazer aqui, ó, 1,6 menos 2,3, observe que o maior termo que vai ficar negativo. Então, sempre considera o sinal do maior. Então, uma sequência decrescente de razão negativa, beleza? E aí, né, nós também temos a ideia de uma PA nula. E aí é uma PA constante. Por exemplo, assim, eu poderia ter uma PA com sequência 2, 2, 2, 2. Isso daqui também é uma PA. Por que é uma PA? Porque a diferença entre um termo e o seu anterior é igual. 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. Se a razão é 0, quer dizer que a progressão é constante. Ela não é nem crescente nem decrescente. É uma igual, né? Os termos são iguais. Então, é dito uma PA constante. Beleza, gente? Então, coisas importantes de vocês saberem. Que razão eu sempre acho fazendo o que mesmo? A subtração de um termo, qualquer termo, pelo seu anterior. Beleza, pessoal? E aí, né, nós, como sempre na matemática, temos uma formulazinha para tudo, né? E aqui, ó, é a nossa formulazinha da progressão aritmética da nossa PA, tá? Que é dada por AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, vamos entender o que significa cada um desses termos, tá, pessoal? Então, AN, tá? Geralmente é dito como último termo, tá? Mas não necessariamente ele vai ser o último termo, ele pode ser qualquer termo da sequência, tá? Por quê? Porque esse N aqui pode ser o 10º termo, pode ser o 9º termo, pode ser o 30º termo, o 20º, beleza? A 1, como já tem aqui o 1, ó, sempre é o primeiro termo da sequência de vocês. Coisa importante, ó, gente, na página 15. Página 15 vocês têm essa fórmula. Então, já vão anotando o que eu estou anotando aqui também, para depois ser fácil de vocês relacionarem os termos, beleza? Primeiro termo. Esse N aqui, ó, é o número de termos de uma PA. Número de termos. Mesmo ela sendo infinita, a gente pode pensar em algum número de termos para ela. E o R é a nossa razão. O que é a razão mesmo? É a diferença de qualquer termo pelo seu anterior. Então, essa formulazinha aqui é a que a gente vai usar em todos os exercícios para resolver situações envolvendo progressão aritmética, envolvendo um PA, tá?
Então, vamos entender como que vocês vão usar essa formulazinha aqui, pessoal, dentro de exercícios. Então, página 15, tá? Página 15, exercício número 1, vou fazer com vocês, quero que façam junto comigo, tá? Então, no número 1, ó, dada a PA 10, 13, 16 e assim sucessivamente, letra A, pergunta-se qual é a razão? Como que eu acho a razão de uma progressão aritmética? Pega qualquer termo e diminui do seu anterior. Então, 16 menos 13, quanto que dá? 3. 13 menos 10, 3. Então, a razão é 3. Razão sempre dada pelo Rzinho, tá? Então, letra A, razão é 3. Beleza? B. Ele quer o sétimo termo. Na letra B. Temos várias possibilidades. Qual seria a primeira? Eu já tenho o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo. Eu sei que está aumentando de 3 em 3, então eu poderia escrever o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, aumentando de 3 em 3, e assim chegar no sétimo termo, certo? Porque é fácil, a razão é 3, beleza? Então, ó, vamos fazer dessa forma, ó. Primeiro eu sei que é 10, 13, 16. Quem que seria o quarto termo? Seria o 19, né? Somando 3, 16 mais 3, 19. Depois, somando mais 3, 19, 20, 21, 22. Daí, somando mais 3, o 25. E somando mais 3, 28. Então, aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Sétimo termo, 28, tá? Mas o objetivo não é fazer dessa forma, e sim usar aqui, ó, pessoal, a fórmula. Então, vamos resolver essa letra B usando essa formulazinha aqui que nós temos. Então, ó, o AM é o último termo, ou seja, qualquer termo. Quando eu quero encontrar algum termo específico, ou o sétimo termo nesse caso, ou qualquer outro termo, nós vamos encontrar esse AM. Como ele está falando que é o sétimo, eu vou encontrar o A7. Então, chamo o AM de A7. O N vocês podem estar trocando pelo termo que ele se refere. Então, o A7 vai ser igual a o A1. Então, o A1 que nós temos, basta olhar aqui na nossa progressão, ó, o primeiro termo é o A1, sempre. O A1 é 10, então troca o A1 por 10. 10 mais, abre parênteses, N menos 1. O que é esse N mesmo? É o número de termos. Como aqui ele quer o sétimo termo, eu chamei o AM de 7. Isso quer dizer que esse N aqui, ó, pessoal, é o mesmo N que está aqui. Então, se eu estou achando o A7, o meu N vale 7. Então, 7 menos 1 da nossa fórmula, tá? Se a gente estivesse encontrando o décimo termo, o N seria 10, beleza? Vezes a razão. A razão, a gente já sabe que encontramos na letra A, que é 3. Coloquei aqui. Agora, resolve a fórmula. Então, como vai ficar? A7 igual a 10 mais. Sempre resolve parênteses primeiro, tá? 7 menos 1, 6, vezes 3. Aqui, muita gente, infelizmente, erra na matemática básica. Tem gente que soma primeiro. Nunca posso multiplicar. Nunca posso somar, perdão. Sempre multiplicação primeiro. 6 vezes 3. 6 vezes 3, 18. 10 mais 18, 28. Assim, encontramos o sétimo termo, como encontramos aqui, também escrevendo a razão. Fácil, né, gente? E aí, ó, só mais um, a letra C, o 21º termo. Deixa eu apagar aqui. O 21º termo. Novamente, vamos usar a formulazinha, tá? Letra C, 21º termo. Se é o 21º termo, o AM vai ser o A21, que eu quero encontrar, tá?
igual o A1, quem que era o nosso A1 inicial mesmo? Está dando no exercício, que é o 10. 10 mais N menos 1. Agora, se é o A21, o N vale 21. Então, 21 menos 1 vezes a razão, que é 3. Uma coisa bem importante, gente. Nesse caso, a gente está encontrando aqui, teoricamente, o AN, né? Mas em alguns casos, a gente já vai ter esse AN, vamos ter que achar a razão, ou posso procurar o primeiro termo, ou posso procurar o número de termos, tá? Vai depender de exercício para exercício, beleza? Primeiro, assim, inclusive eu vou passar alguns exercícios para vocês aprenderem a usar a fórmula para depois a gente entrar em situações, problemas envolvendo progressão aritmética, tá? Então, A21 vai ser igual a 10 mais, resolve parênteses, né? 21 menos 1, 20, vezes 3. Primeiro, sempre multiplicação, 20 vezes 3, 60. Então, 10 mais 60, 10 mais 60, 70. Então, quer dizer que o A21 é igual a 70, ou seja, o 11º termo vale 70. Não é difícil, né, pessoal? É fácil, tá? A questão número 2 é exatamente isso que eu falei, que a fórmula de vocês nem sempre vai pedir para vocês encontrarem esse termo AM, pode pedir qualquer outra coisa. Então, vejam a questão número 2, também vou fazer junto com vocês, tá? Lembrando que essas questões que eu estou fazendo junto com vocês no vídeo também devem ser enviadas fotos junto com as outras atividades, tá bom? Número 2, ó. Dada uma PA 5, 12, 19 e assim por diante até chegar em 124, determine, letra A, o número de termos. Eu quero o número de termos. Então, dessa fórmula toda aqui, quem que eu estou procurando? O número de termos, que é exatamente o nosso N, tá? Então, ó, do AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, é esse valor de N aqui, ó, que eu quero encontrar. Então, às vezes é mais fácil vocês tirarem as informações, ó, AN, A1, N e R. Tira as informações para aplicar na fórmula, tá? Quem que é o AN? Eu não tinha escrito aqui para vocês que o AN pode ser qualquer termo e também conhecido como último termo? Então, o AN é o último termo de vocês. Olhando aqui, ó, essa PA é uma PA finita. Eu tenho o último termo aqui, ó. Então, o nosso AN vale 124. Troca por 124, tá? A1 sempre é o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 5. Troca o A1 por 5. O N é o número de termos, exatamente o que ele está procurando. Então, é o que eu quero. E o L é a razão. O que é a razão? Pega qualquer termo e diminui do seu anterior. 19 menos 12, ou 12 menos 5. 12 menos 5? 7. Razão 7. Tirei as informações, aplica na fórmula. Agora substitui. Quem que é o AN? 124. Então fica 124. Igual. Quem é o A1? 5. 5 mais, abre parênteses, N, não temos, então deixa indicado, N menos 1, vezes a razão, que é 7, tá? Só vou ver aqui um minutinho se não parou de gravar, porque às vezes acaba a minha memória e eu fico falando para nada, tá, gente? Então, beleza, agora vamos resolver isso daqui. Agora, meu Deus, eu não tenho que resolver sempre parênteses primeiro? De alguns vão se perguntar, mas como que eu vou resolver o parênteses se aqui é uma letra, é uma incógnita? Então, o que vocês vão fazer, gente? Esse 5 que está somando, vocês já podem passar subtraindo aqui, tá? Primeiro passo. Então, 124 menos 5, podem fazer isso, tá? Igual. E aqui só fica o parênteses multiplicado pelo 7. Como
nós não podemos fazer essa subtração, o que nós vamos fazer? Se livrar do parênteses, fazendo o quê? A multiplicação, porque o CEP multiplica todos esses termos dentro do parênteses. Então, faz a multiplicação. 7 vezes N, 7N. 7 vezes menos 1, menos 7. E aí vai ficar uma equaçãozinha do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Tá? Então, 124 menos 5, né? Vai ficar 119. Esse 7 aqui, ó, que está diminuindo, a gente já pode passar para o outro lado somando. Então, mais 7, que é igual a 7N. Certo? Aqui, nós vamos ter 119 mais 7, que vai ficar o quê? 126, né? Igual a 7N. 7 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 126 dividido por 7 vai ser igual a N. O que vai me dar aqui? 126 dividido por 7. Pegar 12 ainda primeiro por 7, né? 12 por 100 dá por 1. 1 vezes 7, 7. Para 12 sobram 5. Abaixo 6, 56 por 7 dá 8. 8 vezes 7, 56. Para 56, nada. Então, quer dizer que esse N é igual a 18. O que significa esse 18? Que dentro dessa PA nós temos 18 termos. Beleza, pessoal? Então, assim, não é difícil, é fácil. Só tem que prestar atenção, principalmente na matemática básica. Na hora de fazer as continhas de vezes, na hora de tirar os parênteses, tá certo? Então, assim, o nosso objetivo aqui, primeiramente, né, na aula de hoje, vai ser vocês aprenderem a usar essa formulazinha, né? Por isso que eu vou estar passando alguns exercícios a mais para serem feitos para usar essa fórmula, tá? E aí, depois que a gente vai entrar em situações, problemas envolvendo a progressão aritmética, tá bom, pessoal? Então, um abração a todos e até a próxima aula.